Fala galera, Dudu chegando aí para trazer mais uma seleção da Copa do Mundo 2026. Hoje nós vamos falar sobre a seleção do México, uma das anfitriãs, né, uma das seleções que estão sediando a Copa. Antes de começar, não deixe aí de se inscrever, coloque o seu like, seus comentários, elogios, críticas, ofensas, apoio. Tudo isso é sempre muito bem-vindo, né? Compartilhe a nossa live, tá gostando do nosso trabalho aí, manda adiante. Arriba, entonces, agora é México. Então hoje é uma das seleções anfitriãs, seleção do México. Isso pode ser tanto algo muito positivo, que a gente vai ver no andar das melancias, da carruagem, como é que as melancias estão sendo, como também pode ser péssimo pela pressão, né? É, tanto da imprensa quanto da torcida. Então hoje, até pela última Copa, né, onde o México não conseguiu passar da primeira fase, mesmo com os títulos da Copa Ouro aí que são continentais, né, da CONCACAF de 2023, 2025, é um anfitrião que ele vem sob muita cobrança, sob muita desconfiança. A Copa é um julgamento mesmo para a seleção do México, né? Ela joga em casa, mas sem a confiança que teve em outros ciclos, onde durante aí algumas Copas do Mundo, o México fez a primeira fase assim, muito boa e caiu no resultado de final, mas caiu contra o Brasil, caiu contra a Holanda, caiu contra a Argentina, enfim, a Alemanha, seleções maiores, mas competindo, né? Então, historicamente, aí, o México tem uma seleção competitiva, boa de bola, técnica, né? Mas dessa vez, mesmo jogando em casa, a seleção entra extremamente desconfortável e questionada. Isso pode ser um fator negativo. Hoje o México busca essa identidade e mostra muita dificuldade para impor o jogo, o que não acontecia antigamente. Aí, principalmente aí tem outras seleções no cenário mundial, que nós vamos falar mais adiante, aí, que conseguiram evoluir muito nessa última década, enquanto o México estagnou, não consegue reproduzir o que se esperava aí, né? Desde os anos 90, os anos 80, o México agora vai explodir, vai as cabeças, não conseguiu ser competitivo a esse ponto. Então jogar em casa pode ser um fator muito bom, pode ser muito positivo, a torcida pode pegar junto, a gente sabe que a torcida mexicana é uma das mais apaixonadas do mundo todo, e sabe, é uma torcida que sabe torcer, uma torcida que sabe, entende como é que funciona uma competição em casa. Mas também pode ser o ônus, porque caso o resultado não venha, caso não faça gol cedo, a pressão pode se voltar contra. E a imprensa também vem questionando muito a seleção do México. Então as expectativas são altas e a cobrança está lá em cima, né? E hoje o time joga de uma maneira vulnerável. A zaga já não é mais, não tem os nomes qualificados aí como nós tivemos em outras Copas. Então o México joga principalmente hoje pela própria imagem, né? Tipo, principalmente para que não faça um fiasco. E isso é muito perigoso, né? Jogar com medo de ser desclassificado numa primeira fase em casa, uma seleção que é tão tradicional. Dito isso, a primeira fase pode ajudar muito a seleção mexicana. O grupo tem África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, não tem nenhum bicho-papão. É um grupo bem acessível, inclusive, para que o México possa, enfim, apresentar o seu jogo. Fez uma ótima partida agora amistosa contra a Bélgica aí, há menos de um mês. E, inclusive, mesmo com tudo aí que eu falei, que é uma seleção que vive dificuldades, até pelo fato de ser a dona da casa, pode passar em primeiro lugar no grupo, sim. E aí, nas 16 avos de final, pegar uma seleção que ficará em terceira no seu grupo. Então, talvez aí uma seleção
mais fraca para que, novamente, chegando nas oitavas de final, que é sempre o teto do México, né? E aí é um perigo, que caso tudo aconteça como a gente está falando aí, o primeiro lugar e tudo, nas oitavas de final pode ser a Inglaterra ou a Croácia, por exemplo, né? Seleções, a Inglaterra é uma das mais fortes atualmente, a Croácia também tem feito ciclos muito bons, que nós vamos falar aí oportunamente. O destaque, para mim, da seleção do México é o atacante Raul Jiménez, de 34 anos. Ele tem 44 gols pela seleção mexicana, é o terceiro maior artilheiro da história do México. Guillermo Ochoa pode ser convocado aí, até por conta de lesão de goleiros nos últimos meses. Caso ele seja convocado, ele vai para a sexta Copa do Mundo também, né? Um dos recordes. O pessoal brinca muito, né? Vira um meme que o Ochoa, ele foi congelado durante 4 anos. A gente vê pouco ele nos clubes e quando vê, ele aparece na Copa do Mundo de novo. Então hoje o carimbo do México é uma seleção, então eu vou botar ela como corre por fora. Ela está longe de começar entre as favoritas, entre as candidatas, mas por ser sede, por ter um histórico tradicional, ela fica ali em busca aí de uma oportunidade, derrubar um favorito e chegar numa posição aí bem razoável nas suas condições. Tá certo? Então, mais uma vez agradecer quem assistiu o vídeo, muito obrigado. Sigam nosso canal, se inscrevam e não percam os próximos vídeos. Feito, até mais.